Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o senador Paim pela concessão desse espaço, um espaço democrático para a gente estar discutindo um assunto tão importante, conforme já mencionado, que é a privatização da CELG. E discutir privatização da CELG é discutir a retomada do processo de privatização do setor energético brasileiro. Isso é facilmente conclusivo quando a gente avalia o que está saindo, o que é publicado na mídia, quando o próprio governo anuncia que a CELG é apenas a primeira desse processo de retomada. E fica fácil de nós fazermos uma avaliação do processo de privatização, o que nós poderemos esperar desse processo de privatização da CELG, porque, como já relatado, aproximadamente 80% das empresas de distribuição do Brasil já foram privatizadas há mais de 15 anos atrás. Então, quando a gente faz um raio-x, uma análise do comportamento dessas empresas, depois, antes e pós a privatização, a gente pode ter uma leitura do que pode acontecer, o que poderá acontecer com a nossa empresa, com a CELG e com as demais que estão aí no Plano Nacional de Desestatização. Então, a gente consegue projetar e analisar um cenário com bastante segurança, porque não é algo novo, né? A CELG está sendo privatizada, não é algo novo. Nós já temos dezenas de empresas já privatizadas, a qual nos pode dar um rumo. E a gente encontra entre as argumentações dos que defendem a retomada do processo de privatização do setor de energia, e, em especial, a CELG como a primeira da fila, apoiada em 3 pilares. A primeira dela, que é uma empresa deficitária, que dá prejuízo, não dá retorno, não dá dividendo para os seus acionistas, precisa inverter, ter uma condição saudável financeiramente. A segunda delas, a qualidade de energia é ruim, precisa melhorar, então a privatização que daria essa condição melhor para o cliente. E a terceira é que precisaria fazer caixa para os acionistas, vender uma forma de fazer um caixa rápido. E a gente pergunta, essa seria a solução para o povo goiano, para os brasileiros? Será que a privatização traria a solução desses problemas? E aí é o desafio nosso nesse tempo, fazer uma breve análise entre CELG e as demais empresas. Primeiro, eu quero fazer um breve histórico, lembrando que a nossa empresa tem praticamente 60 anos de idade, então ela tem uma história grande, que dá condições de a gente avaliar como era a CELG do passado e a CELG do presente e qual é a potencialidade da nossa CELG de distribuição, quanto à qualidade de energia, quanto ao atendimento das necessidades do povo goiano. Se nós formos olhar para o aspecto financeiro, a CELG realmente tem uma empresa deficitária, tem dado prejuízos financeiramente, é algo facilmente constatável nos seus balanços, mas não podemos olhar para o seu balanço e verificar um desempenho financeiro negativo e concluir que a CELG é uma empresa que dá prejuízo para o Estado. Basta a gente olhar os próprios registros dos balanços históricos da nossa empresa, nós percebemos que, ao longo da sua história, a CELG foi utilizada pelos Estados, pelos governos, tanto federal como estadual, para alavancar de atividades alheias à sua atividade de distribuição, e que as quais são realmente as causadoras pela atual situação financeira ruim da nossa empresa. Citei as principais aqui, começou lá em 1986, com o tombamento da usina de Corumbá. Um relatório feito pela CPI da Assembleia Legislativa em 2008 mostra que nesse evento a CELG ficou a receber mais de 11 milhões, valores históricos, não estou falando de valores atualizados, não. Os ativos de Tocantins, a criação da divisão do Estado de Tocantins, nessa transferência dos ativos, a CELG ficou sem receber mais de 376 milhões, valores históricos, sem atualizar, desde 99. O evento venda da usina de Cachoeira Dourada, aqui a CELG foi penalizada 2 vezes na venda, com uma engenharia arquitetada, com a venda de um contrato de energia, o qual onerou bastante o cofre da empresa. E em 2003 também foi prejudicada pela Cachoeira Dourada, quando o governo renegociou essa venda, esse contrato de compra e venda de energia, e esse dividendo dessa renegociação, ao invés de entrar para o cofre da empresa, não. Foi utilizado por outras atividades da lei. Então, novamente, a empresa foi prejudicada por esse evento. Subsídio ao CODEMIN, a CELG ficou 10 anos, de 93 a 2003, sem receber o repasse do subsídio dado pelo governo federal para a empresa CODEMIN. Então, a CELG bancando tudo isso aí. Só esse evento aí representou quase 400 milhões de reais contábeis, e valores atualizados com base de 2014, sinaliza algo em torno de 1,2 bilhões de reais. Em 2001, o governo do Estado fez um encontro de contas com a CELG, o qual pegou aquele
378 milhões lá da divisão de Tocantins, e juntou com mais alguns débitos que o Estado tinha com a CELG, o principal dele era a Ceneago, subiu para 1,9 bilhões. Então, de 2001 a 2011, né, 10 anos aí, o Estado ficou com saldo, com um débito com a CELG de quase 2 bilhões de reais. Então, consequentemente, essas somatórias de eventos e sucessão de eventos contribuem para a saúde financeira da empresa, que compromete a sua capacidade de investimentos, a capacidade de execução. Também deveremos frisar também que a CELG ficou, como já relatado aqui anteriormente, ficou mais de 5 anos sem reajuste tarifário, né? A gente sabe que ela ficou sem reajuste tarifário porque ela ficou inadimplente com os encargos setoriais. E por que ela ficou inadimplente com os encargos setoriais, né? Porque os governos, no momento, entendiam que era mais viável estar continuando as suas coletas de impostos, ao invés de priorizar, por exemplo, os encargos setoriais, para manter a saúde econômica da empresa. Então, são decisões também gerenciais que a CELG foi plenamente prejudicada por isso. E só essa ação aí também representa mais de R$1 bilhão. Então, quando a gente traduzir isso em forma de gráfico, é mais fácil de visualizar, essa linha aí é a dívida da CELG em bilhões. E essa barra são a quantidade de bilhões que deixou de entrar no cofre da CELG, devido a essas ações que eu já relatei. Então, fica bem evidente para nós que a dívida da CELG está intimamente relacionada com o quanto que ela é deixada de receber os recursos, ou ela é utilizada para poder também estar fazendo suas atividades. Então, se deixa de entrar recurso na CELG, a CELG é utilizada para atividades alheias à sua papel principal, que é investir no seu sistema de distribuição de energia, logicamente, ela vai começar a ter maiores dificuldades. Tanto é que, nos anos de 2007 até 2011, o nível de investimento foi tão baixo na nossa empresa, né, devido à situação de endividamento, que sequer teve ano que o investimento na redistribuição era menor do que a própria depreciação dos seus ativos. Então, não teríamos um produto diferente de ser colhido, que é o que nós estamos colhendo, principalmente nos 2 últimos anos, que é realmente um sistema de distribuição precário, né? Nós, como empregados e como cidadão, realmente sentimos que é urgente e eminente a necessidade de melhoria do sistema de distribuição de energia para que nós possamos ter uma qualidade melhor. Vou ser um pouco mais rápido para aproveitar o tempo. Outra argumentação que nós temos que citar muito, até aqui eu vou citar os exemplos do setor de energia, né? Nós falamos que a CELG, até no ranking, estamos citados aqui no último ano, nos 2 últimos anos, ela ficou em último lugar em ranking de continuidade de energia. Esse ranking, como já foi até defendido aqui por outros palestrantes, ele é questionável, sim, porque existem técnicas de expurgos que geralmente pode distorcer o resultado da empresa. E também é interessante, a CELG fechou em 2014 com um DEC de aproximadamente 40 horas. Então, ela ficou em último lugar com 40 horas. E quando a gente olha o ranking, vou mostrar aqui um pouquinho a tabela de DEC das empresas, tem várias empresas com DEC superior a 40 horas, apurado. 48 horas, 55 horas, 60 horas, e ficaram melhor ranqueada que a CELG. Então, o que mostra para a gente que o ranking também é relativo, né, que demonstra que a CELG tem realmente para ela ficar pior ou melhor nesse ranking, é porque ela tem uma meta bem mais arrojada que várias empresas que estão na mesma relação de ranqueamento. Mas há um olhar interessante para que nós possamos avaliar o quanto realmente as empresas privadas ou públicas estão ruins ou boas. Vamos olhar pelo olhar do consumidor, pelo índice ASC, né? Que aqui é o que interessa, como que o consumidor vê as suas empresas de distribuição. E nós já eu vou chamar a atenção logo de início aqui, 80% das distribuidoras foram privatizadas, né? Das 63, 50 já estão no setor privado. Dá um exemplo aqui primeiro, a CELG, né? A nossa empresa está como ruim, um índice ruim. Nós devemos realmente lembrar que, por mais que ela esteja com esse índice regular, né? Ela, em 2000, ela ganhou o prêmio de qualidade. Em 2007 até 2010, ela estava acima da média, né? E pela mesma visão do consumidor, ela estava com uma avaliação boa. Então, é uma história recente. Não é que a CELG sempre esteve deixando o consumidor a desejar em termos de comparativo, em termos de qualidade de energia. E quando a gente vai olhar para as empresas já privatizadas, eu peguei um exemplo aqui, mas esse exemplo ele serve para a grande maioria das empresas privatizadas. Das 50, com certeza, mais de 90% delas enquadra nesse perfil que eu vou dizer aqui. Ó. A gente pega entre as piores avaliadas empresas privatizadas que já foram há mais de 15 anos privatizadas, ou seja, teriam tempo e condições suficientes de ter melhorado a qualidade da sua energia. Olha o consumidor como que ele vê a CELPA. Né? Ele vê
vou voltar aqui um pouquinho, ele vê ele como regular também, e pior que a CELG. A CELG no ranking, aí, pelo consumidor, a CELG está no ranking posição 53 e a CELPA está na posição 62. Essa aqui é a visão do consumidor. Então, a gente vê realmente que a privatização, quando a gente vai analisar as empresas que foram privatizadas, ela não é garantia de melhoria de qualidade de energia. Vou passar mais aqui. Olha aqui um exemplo. Então o setor público não funciona, um estatal não funciona. Vamos ver o quanto isso não é verdadeiro. Olha o exemplo da região sul. As melhores empresas, melhores avaliadas, são estatais. Copel, Celesc, né, e estão aí com um índice bom. Né? Também, se formos olhar pelo índice de continuidade de energia, que é o outro índice, também elas estão entre as melhores avaliadas. Então, a questão de ser pública não é conclusiva para falar que não funciona. Temos exemplos que funcionam. Tem empresas estatais, como estamos citados pelo próprio ANEEL aqui no índice, né, que tem um desempenho considerado bom pelo próprio consumidor. Essa aqui é uma tabela interessante. Ela traz o histórico de 1993 até 2014 dos índices de continuidade do DEC, né, do tão famoso DEC. Aí a gente pode fazer uma seguinte brincadeira aqui. Poxa, então vamos avaliar essas empresas, essas 50 empresas que foram privatizadas, como era o DEC delas antes de privatizar, depois da privatização e agora, já 15 anos depois, 15, 16, 17 anos depois da privatização, se elas melhoraram. E fica fácil a gente ver aqui, vou passar alguns exemplos. Essa tabelinha foi montada, ela está disponível no site da Abrad, então é uma tabela aí montada e está disponível para consulta e pode ser validada perfeitamente. Olha o exemplo da Copel, estatal. A Copel, em 93, tinha um DEC em torno de 22 horas, 23 horas. É um estatal, então deveria estar piorando, né, se fosse por esse conceito que estatal não funciona, não tem como ter melhoria. E aí, ao longo dos anos, a Copel saiu de um DEC de 22 horas e está com em torno de 14 horas. Então, a estatal tem condições, sim, desse ter comprometimento, tem gestão, tem comprometimento com seus acionistas e com a sua população e com seus consumidores de energia elétrica. Passar para um outro exemplo aqui. A CELPA, que é uma privatizada, há mais de 15, 17 anos privatizada. Olha lá, um DEC em torno de 30 horas, 29,9 horas, antes, 1993, antes de ser privatizada. Olha, durante os anos, vai oscilando, chegou absurdo de 100 horas. Mas o que interessa é que ela tinha um DEC de 30 horas quando foi privatizada. Olha, o ano passado, 2014, 48,9. Melhorou o quê? Que melhora é essa? E eu digo para vocês, estou dando um exemplo aqui, mas 90% das empresas privatizadas se enquadram com esse perfil. Ou pioraram, ou estão no mesmo perfil de DEC e FEC da época da sua privatização. Existem algumas exceções? Existem, sim, mas é poucas. E aí, compensa correr esse risco? Sendo que a grande maioria, mais de 90% das privatizadas, demonstra esse perfil. Né? Vou dar um exemplo aqui, a Electro, tão premiada, entre essas empresas privatizadas, como desempenho de qualidade de energia, olha, é realmente uma referência, ganha prêmio todo ano. Mas como era a Elétrico antes de privatizar? Ela já tinha um DEC muito bom, em torno de 11 horas. O que ela fez foi manter. Né? Olha aí. Então, mesmo as privatizadas, que têm um desempenho bom, estão bem no ranking em termos de continuidade, não vou nem questionar a questão do índice apurado em si, mas elas já receberam um sistema com um desempenho bom. Né? A gente não percebe, dentro das empresas privatizadas, aquela que realmente pegou um DEC ruim, um FEC ruim, investiu e está entregando para o seu cliente, para o seu consumidor, há mais de 15 anos, ou seja, não estamos falando aqui que ultrapassou praticamente a metade do período de sua concessão, já teria tempo suficiente de ter demonstrado para quem veio. Né? Então, o setor de privatização mostra para a gente realmente, os próprios indicadores de continuidade, que não temos garantia nenhuma, muito pelo contrário, o máximo das empresas tem se mantido aí e até piorado. É raro a gente conseguir achar uma exceção. Convém correr esse risco, a CELG entrar nesse rol dos 90% das empresas privatizadas? Claro que fica evidente pelos fatos apurados que não convém esse risco. Manutenção da CELG como patrimônio público é contribuição direta para o crescimento econômico e social do Estado, principalmente para as regiões mais desfavorecidas. É importante a gente frisar que a energia elétrica não é uma simples mercadoria. Ela é um produto essencial para o ser humano. O ser humano hoje não tem condição de optar, quero ou não quero ter energia elétrica de casa. Ele precisa ter, hoje é vital. E principalmente para os meios mais economicamente desfavoráveis. Acabamos de receber os representantes de quilombolas. Quando que o setor privado vai chegar para atender essas regiões com maior agilidade, com maior presteza, sabendo que economicamente não é viável? Se estamos chegando lá para atendê-los, é porque a mão do Estado tem que estar lá, para chegar mais rápido, para chegar com maior atenção ao social. Quero finalizar, também devemos avaliar bastante o processo de privatização brasileiro.
né, que ele adota fazer caixa, o governo fala tanto de fazer caixa, e a gente avalia pelas privatizações já realizadas, o governo financiando bastante as privatizações através do próprio Banco Público, BNDES. Então, o governo arrecada com a mão e financia com outro. Isso é, no mínimo, contraditório, né? Que nós não devemos estar aceitando essa política que tanto lesa o povo brasileiro e o povo goiano. Devemos... um fato, eu estou trazendo essa manchete do Popular, é um jornal bastante em circulação no estado de Goiás, que é importante a gente ter clareza dos fatos. A gente vê na mídia que ações do governo realmente alinhadas, no sentido de dar condição e efetivar a venda da CELC. Mas as lideranças políticas, elas já entram em contraditório. Aqui mesmo são duas lideranças, um do PT e outro do PSDB no estado de Goiás, colocando uma responsabilidade no outro. Não sou eu que estou vendendo, é o outro que está vendendo. Então é importante que nós possamos entender realmente quem que está vendendo o quê, se alguém é contrário à venda. É importante que nós possamos compreender essa questão. E, para finalizar, eu quero apenas passar mais esse aqui é uma página dos passivos que estão no FUNAC da CELG, que isso é interessante, principalmente para o povo goiano, que no acordo entre CELG e Eletrobras está estabelecido que o passivo fica para o Estado. Olha, para a gente ter noção, isso aqui é o balanço de 2014. Eu tirei uma foto e coloquei aqui rapidinho. Olha, só de classificado como risco provável, no balanço de 2014, mais de 561 milhões de reais. E no risco como possível, mais de 2,2 bilhões. Ou seja, dá quase 3 bilhões de reais, aí, sem as atualizações, lógico. Então, que fica exposta ao Estado de Goiás, no curto ou no médio prazo, a ter que arcar com essa conta. Também é algo que deve ser olhado para que o povo goiano não fique com essa conta após essa negociação. Vende a CELG por 8 bilhões, vamos supor que venda por 8 bilhões, a parte do Estado fica com a parte, 3 bilhões, e ainda fica exposto a essa exposição aí de ter que arcar com esse passivo todo. Quero finalizar apenas passando com essa apresentação sobre as tarifas. Foi muito bem dito aqui, o setor privado ele é campeão em tarifas, sim. Isso não é só o Brasil, não. Foi citado o exemplo dos Estados Unidos aqui. O setor de distribuição dos Estados Unidos não é tão privatizado como o brasileiro, em termos percentual, mas tem bastante empresas privatizadas lá. E as tarifas mais caras são das empresas públicas, das empresas privadas lá também, assim como é no Brasil. A CELG, no relatório de 2014, antes de começar os reajustes desse ano, no relatório comparativo, ela estava entre até na tarifa industrial, ela era a mais barata do Brasil, no relatório de maio de 2014. Mas olha só um alerta que traz aqui, publicado pela revista Exame, que nós estamos expostos ao setor empresarial, que ele tem uma eficiência, o setor privado ele tem uma eficiência muito grande, sabe qual que é? Revisão tarifária. Ele tem uma gestão eficiente para conseguir reajuste. Agora, quando persegue um caminho não tão lícito como esse, publicado pela revista Exame em 2014, onde a AES Eletropaulo incorporou ativos que não existiam para conseguir uma tarifa maior, inclusive a ANEEL, né, a condenou a devolver mais de 628 milhões para os seus consumidores, leva a gente a colocar em dúvida. Convém correr esse risco? A gente está pagando uma tarifa que é um setor não tem monopólio, né, onde a gente não tem opção de escolher de quem a gente vai comprar essa energia, e nós precisamos dela, né? Convém correr esse risco, a gente está sabendo, sem saber o que a gente está pagando de verdade, né? Como mesmo denunciado aqui, foi condenado a devolver para os seus consumidores por incorporação de ativos indevidos na sua base de remuneração. Eu gostaria de finalizar agradecendo o espaço e dizer para os colegas de empresa que estão aqui, para o cidadão do estado de Goiás, para o cidadão do Brasil, que nós não podemos desistir. A manutenção da CELG como pública, ela é possível, sim. E cabe a gente, no dia a dia, estar defendendo essa bandeira, conversando com os seus acionistas, que têm condições de tomar a decisão, conversando com a população, para que nós realmente possamos ter uma CELG como ela já foi, uma empresa de referência, e ainda cada dia melhor, enquanto atendimento do seu papel público, do seu papel de prestação de serviço essencial à sociedade. Era isso, muito obrigado pelo espaço. Muito bem, foi o Wagner Alves Vilela Júnior, representante dos empregados da CELG. Agora vamos para o chefe de gabinete, que representa aqui o governo do Estado de Goiás, doutor Simão Signeu Dias. Obrigado a todos. Bom dia a todos que estão assistindo. Por favor. Acho que agora está funcionando.
Obrigado a todos, senador Paulo Paim. Obrigado, senador, por essa audiência. Senador Caiado, prazer tê-lo aqui conosco. Funcionários da CELG, demais pessoas que estão debatendo o assunto. Eu queria dizer que o governo do Estado, a partir de 2011, quando se instalou o governo do governador Marconi, nós trabalhamos intensamente para resolver os problemas da CELG. Nós passamos um ano para pedir perdão pelo não cumprimento de metas do governo anterior, para que pudéssemos fazer uma operação de crédito. Tivemos esse perdão do ministro da Fazenda na ocasião, e com isso nós negociamos a possibilidade de empréstimo que permitisse a CELG, o Estado de Goiás, aportar recursos na CELG para que ela pagasse as dívidas com o setor elétrico, que ela tinha dívidas totais da ordem de 6,9 bilhões. Então, nós conseguimos um empréstimo de 3 bilhões 527. Com esse recurso, nós conseguimos colocar dentro da CELG para amortizar dívidas com o setor elétrico, com todas as empresas do setor elétrico, para que a CELG, que não tinha tarifa desde 2012, passasse a ganhar tarifa desde 2006 até setembro de 2012, quando nós conseguimos realizar esses aportes de capital e pagar parcela do que era devido ao setor elétrico e, além disso, renegociamos o restante da dívida para que fosse paga em 7 anos, com 2 anos de carência. Hoje, essa dívida já passaram-se os 2 anos, já estamos pagando o principal há 13 meses e a dívida, uma parte dela é em dólar com Itaipu. No uso desses empréstimos, pagamos os fundos setoriais, parte deles, pagamos parte de Itaipu e fizemos o pagamento de vários, conforme conversado, conforme deliberado pela Petrobras, pela Eletrobras. A partir daí, nós tínhamos dificuldade até de receber o ICMS da CELG. O ICMS da CELG era pago por partes. Não recebíamos todo o dinheiro da CELG, porque uma empresa que não tem reajuste durante 6 anos, proibida por uma lei que diz que quando está inadimplente você não tem direito a reajuste, então ela tem um nível de tarifa muito defasado, que após ter a primeira tarifa concedida, ainda terá dificuldades durante vários momentos. Esses recursos que o governo do Estado tomou, junto ao governo federal, junto à Caixa Econômica, esses recursos foram aportados de capital na CELG. Foi paga uma dívida do Estado com a CELG, dívidas que vinham de vários tempos com a CELG, da ordem de 2 bilhões 157 milhões. E aportou capital na CELG de 1 bilhão 370. A CELG também tinha uma dívida com o governo do Estado, de ICMS, de 1 bilhão 278, que com esses recursos pagou o Estado de Goiás, esse 1 bilhão 278. Então foram colocadas 3 bilhões 527 e da dívida de 6 bilhões 900, que incluía o ICMS, pagou uma parcela de 1 bilhão 278 de ICMS. A partir daí, nós continuamos tentando negociar um prazo maior para as dívidas restantes, porque a quantidade de dívidas pagas era muito maior do que a nossa possibilidade de lucro naquele momento, porque tínhamos pouco tempo que começamos a praticar tarifas reajustadas. Então, depois tivemos um novo empréstimo, e nessa negociação com o governo federal, nós tivemos várias condicionantes. Uma delas era chegar a determinados parâmetros, outras entregar 51% das ações ao governo federal e a Eletrobras vender 51% do que foi avaliado do patrimônio líquido da CELG na ocasião por 2 empresas
uma privada e uma Universidade Federal do Estado de Goiás. Então, foi vendida, esse recurso foi da ordem de 59 milhões, porque o patrimônio líquido rodava em torno de 129, né? Então, isso foi concluído e 51% foram transferidos à Eletrobras. Então, hoje o controle da companhia é da Eletrobras. O governo do Estado, apesar disso, como tem 49% das ações, prossegue na sua análise, na busca por melhoria do patrimônio da CELG. Hoje estamos trabalhando com a possibilidade de emenda numa medida provisória que permita que nos transfiram os custos da dívida de Itaipu com a taxa de juros do dia 2 do 1, porque a taxa de câmbio de 2 de 2015, de 2,69, não pode comparar com uma taxa de juros especulativa hoje, que é da ordem de 4%, de R$4 por dólar. Então, estamos tirando nessa negociação, que já foi aceita pelo governo federal, e falta uma resolução sobre uma medida provisória aqui, e isso iria abater do passivo da CELG cerca de 438 milhões. Então, a nossa luta para a melhoria do patrimônio da CELG, para a melhoria dos trabalhadores da CELG, para a melhoria de todos aqueles que fazem o sistema elétrico no estado de Goiás, é essa, a busca incessante por menores dívidas, por melhores condições de pagamento do passivo que ainda existe. Tem passivos bancários, tem passivos, porque todas essas tarifas que são concedidas, elas na realidade são cumpridas ao longo do ano seguinte, né? Elas não entram de imediato. Então, aí tem um tempo em que você ainda não conseguiu adaptar ativo e passivo da companhia. Na questão dos empregados da CELG, a CELG hoje está trabalhando no sentido de novos empregados. De 31 de dezembro de 2014 para cá, nós já admitimos 250 empregados a mais. E nós estamos juntos com o governo federal na proposta de privatização. Naturalmente que a decisão final é daquele que tem a maioria do capital, né? E nós estamos trabalhando, porque essa foi uma das premissas que foram estudadas quando a CELG, se a CELG recebesse a concessão, essa concessão seria condição para a privatização da CELG. Esses estudos estão sendo realizados em conjunto, com participação nossa, com participação principalmente da Eletrobras e do Ministério das Minas e Energia, e nós estamos acompanhando. Naturalmente que a privatização da CELG, se for feita, ela terá que ser feita dentro de parâmetros que sejam razoáveis, que sejam importantes para todos nós. E os empregados da CELG, eu tenho certeza que serão tratados numa discussão efetiva entre a CELG e seus empregados para a busca das melhores condições para eles. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Esse foi o senhor Simão Seganeu Dias, chefe de gabinete, e fala em nome do governo do Estado. Por fim, passamos a palavra ao senhor Eliomar Palhares Pedrosa, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás. Sintiueg. Obrigado, senador. Meus cumprimentos ao doutor Oscar, doutor Simão, meus cumprimentos aos companheiros Wagner, doutor Max, Fernando, Kirchner, mas meus cumprimentos e nossos sinceros agradecimentos, senador, porque uma das coisas, aliás, a coisa que mais se evitou, é o debate. O governo toma uma atitude dessa de privatizar, de pisar no próprio programa de governo, considera até adversário um senador que se mantém coerente, chega a esse ponto, né? Nós sabemos da luta do senhor, e
há tantas coisas para se falar, o companheiro Wagner cedeu ao tempo, porque as oportunidades de debate, senador, são inexistentes. Se não é uma pessoa como o senhor a promover isso, verdades iguais a que ele apresentou, os argumentos, não há do lado do governo, do lado dos privatistas, nenhum argumento que se sustente. O doutor Oscar, inclusive, evitou falar da privatização. É uma técnica, né? A gente colocar alguns dados assim e deixar que a pessoa seja induzida a pensar que privatizar é melhor. O doutor Simão também evita fazer essa comparação. Normal, porque o debate, o confronto das ideias, nesse campo, os privatistas perderam e perderão. Não só no debate em si, mas na realidade. Depois das privatizações, nós já tivemos apagões no setor elétrico. Não vamos nem estender para outros setores. No setor elétrico, já tivemos os apagões, racionamento e agora, de novo, o risco do apagão e do racionamento. A energia, com a privatização, subiu já mais de 300%. Então, assim, a realidade, os fatos, não precisam de contra-argumentos. Já se sustentam. A privatização não se sustenta num debate. A quem interessa a privatização? Ao povo, que vai pagar uma energia muito mais cara, como já vem pagando. O governo, esse discurso já há décadas repetido de que privatizar resolve, de que vai trazer a universalização, a modicidade tarifária e a qualidade dos serviços, precisa ser repetido diversas vezes, porque é uma mentira. A privatização não traz isso. Senador, o senhor que é preocupado, e com razão, com as comunidades indígenas, quilombolas, eu lembro que os colegas que trabalham no setor de qualidade de energia, que estavam imbuídos do programa de levar energia aos negros de Cedro e comunidade Calunga, no norte de Goiás, você vê a satisfação, o brilho nos olhos do empregado CELG em cumprir uma política social e de Estado. Isso, numa empresa privada, não acontece, não acontecerá. Esses índices de comparação com as estatais, e a maioria das nossas distribuidoras estatais estão em áreas no norte do estado, à exceção do Pará, todo o norte são estatais. A dificuldade de se levar a energia nessas regiões é muito diferente e superior à de São Paulo, do Centro-Sul. Nessas comparações, comparar laranja com maçã é meio injusto. Nas regiões, no estado do Tocantins, que é privatizado desde o seu início, a Celtins é privada desde o seu início, a universalização da energia só foi possível porque ela estava sob intervenção e teve um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Só então foi possível iniciar o processo de universalização lá. Portanto, o povo, no acesso à energia, não está contemplado nas empresas privadas. Qualidade. O companheiro Wagner mostrou os índices de qualidade, quão relativos são e quão manipuláveis são, o companheiro Kirchner colocou. Portanto, qualidade também não é parâmetro para se privatizar. As estatais são melhores nesse ponto, ou no mínimo são mais verdadeiras, não mentem. Preço, 400, já estamos beirando 400% de aumento, modicidade tarifária. É isso que é pregado, né, no sistema, no modelo de mercado. Já passamos 300, esse ano deve alcançar 400% acima da inflação desde 95, desde as ondas de privatização. Portanto, os três pilares da privatização, desse modelo do setor elétrico, com a privatização, não se sustentam. A questão colocada, várias as questões colocadas pelo doutor Simão, às vezes até dá a impressão do governo, do atual governo Marcondes ser iniciante. Eu comecei agora, peguei a casa bagunçada, nos últimos 14 anos, né, dos últimos
14 anos, 10 anos foram do governo dele. O problema da inadimplência com a CELG, foi com ele. Gerou, né? Com a decisão de não pagar Cachoeira Dourada, foi o primeiro grande devedor, a CELG se tornou grande devedora ao decidir não pagar, ou cumprir o contrato do Cachoeira Dourada. Mas é fato. Foi no governo Marconi que... Qual foi? Depois a gente faz... Mas é bom ter o debate, né? Que bom. O senhor chegou aqui dizendo que não estava muito a par, já está sabendo alguma coisa e já melhorou bastante. Um só debate já... Interessante, né? Um só debate, já recupera a memória, é interessante. Um só debate é bom demais. Né? Isso é super interessante, salutar. Eu vou... Uma outra questão, né, do cumprimento de acordo. Nos governos do senhor Marconi, vários acordos com a Eletrobras também não foram cumpridos. Vários. E quando estava para tomar posse, também avisou que não ia cumprir aquele acordo que o Cidinho estava havia preparado com a CELG. Chegando a dizer que não tinha nada escrito, mas tinha escrito do lado dele 2 cartas, a Caixa Econômica e o Ministério, dizendo que não ia cumprir esse acordo. Normal, todo mundo sabe que ele é difícil de cumprir acordo, mas é da natureza. Então, senador, eu vou evitar aquela campainha e evitar também a gente exceder, porque os dados são extensos. O companheiro Wagner, vários colegas já pediram a sua apresentação, depois a gente poder disponibilizar. E essas oportunidades de debate, senador Paim, é o que nós precisamos. Aí a gente desmonta. O que não quer dizer que a verdade vai vencer. Às vezes, mesmo estando com a verdade, a gente perde. Quero agradecer também ao senador Caiado, que foi o primeiro a tirar o jabuti de cima do toco, né, senador? E provocar debates, provocar o embate das ideias, promovermos a verdade. Mesmo que a gente seja derrotado, e já ocorreu várias vezes, mas uma coisa é certa, é só uma questão de tempo, nós venceremos. Nós estamos do lado da verdade. Aquele que acredita na verdade, que acredita no bem, que acredita no coletivo, tenha certeza, vai sair vitorioso. E essa batalha só está começando. O companheiro Fernando colocou que é um indicativo do dia 19, mas para isso ainda precisa ser publicado os editais e tal. O doutor Marcos está arduamente tentando evitar isso e acabou de cavar mais um argumento aqui, né, na fala, doutor Marcos. Depois a gente dá a boa notícia para uma ação civil pública. Tudo isso devido ao debate. O debate é bom, as pessoas... Nossa senhora, eu pensei que ia evitar a campanha, senador. Mas tudo isso graças ao debate. A clareza, a transparência, não há nada mais saudável, nada mais salutar, nada melhor para a paz de espírito do que o debate, a clareza, a transparência, a luz. Esse debate deveria ser a luz do dia, senador, porque os ratos nem apareceriam. Muito obrigado a todos.